E hoje o meu tema que eu quero abordar, põe na tela aí. Vai aparecer, eu tenho certeza que vai aparecer. Ah, eu sabia que uma hora, né? Temos até às 11, graças a Deus. Série sobre o Espírito Santo, seus dons. E aí eu não estou tentando, eu não estou fazendo aqui, trabalhando o tema dos dons como está nas ordens bíblicas, Romanos 12, Coríntios 13, Coríntios 14, 12, 13 e 14, né? Não estou trabalhando na ordem cronológica e nem Efésios. Então a gente vai passear por um dom aqui e um dom acolá. E voltar em alguns, ou falar mais de alguns e de outros, talvez só dar aquela pincelada para a gente ter uma ideia. Mas já vamos começar a intensificar um pouco mais sobre os dons espirituais dentro da igreja. Lembrando que uma divisão que se é feita por muitos teólogos, e lembre, a Bíblia não faz esse tipo de divisão. Não é a Bíblia que faz, não é Deus quem fez. Quem fez esses tipos de divisões são os homens, são os teólogos, são pessoas que, ao estudar as Escrituras, eles fazem de uma maneira que fique mais didático, prático e a gente aprenda com mais facilidade. Para você ter ideia, quem teve acesso já a uma Bíblia na sua língua original, o hebraico, ou na sua língua original, grego, você vai ver a dificuldade que é. Pontuação não existe. Separação de versículos não há. Ideias estão ali todas emboladas no texto. E isso para nós, brasileiros e portugueses, né, ou tupiniquins aqui, a gente tem a facilidade de ter uma Bíblia com capítulo, versículo, separadinho por ordem, para a gente poder ter a maior ou a melhor compreensão possível do texto das Escrituras. Por exemplo, Efésios, que nós vamos ler, fala de 5 ministérios. Quem lembra quais são? E Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e... os teólogos gostam de usar, ou alguns estudiosos gostam de usar a mão, né? Só que você sabia que no texto original são 4, não são 3, não são 5. No grego koiné, que é o texto para nós, que chega para nós, ele é 4, porque pastor e mestre estão no mesmo patamar ali, estão na mesma questão. Pastor e mestre é a mesma informação, mas eles resolveram pastores e mestres, e aí você fica então com a ideia de 5 ministérios na igreja. Mas beleza, isso são, mais uma vez, divisões teológicas de homens que fazem para a nossa melhor compreensão do texto. Para nós o que importa é aprender sobre cada um deles, aprender sobre o que o texto quer nos ensinar e entender que tudo isso tem um propósito de Deus. E eu quero começar com o propósito de Deus para nós, que está no verso, acho que é 12 ou 14, passa o 12 aí, deixa eu ver. 12. Primeiro eu quero começar com qual é o propósito do dom. Sempre, qualquer dom que você ver na Bíblia, qualquer. Aí eu ia falar, não concluí. Aí nós temos uma divisão que foi feita de 3, dons espirituais, dons ministeriais e dons, oh meu Deus, ministeriais e de serviço, dons de serviço. Aí você pergunta, pastor, não são todos dons espirituais? Sim, exatamente. Por quê? Porque quando nós estamos falando dom, nós não estamos falando de um talento natural melhorado. Nós estamos falando de um dom espiritual.
Vou ser bem específico aqui para você me compreender. O cara toca um instrumento maravilhosamente. Você tem milhares de pessoas que fazem isso e nem na igreja são, nem espirituais são, certo? Perfeito? Isso é um dom natural dele, é um dom que ele adquire por treinamento, por experiência ou até por nascido assim, nasceu com esse dom aí. Mas quando nós falamos de espiritual, nós estamos empregando aí a ideia de que algo foi dado de modo sobre-humano, sobrenatural, portanto, para que aquilo que Deus deu a essa pessoa, na sua execução, tenha algo de divino nele e, portanto, ele é especial. Não é natural. Aí você pensa, dom administrativo. Tem gente que é boa administradora e estudou isso na faculdade. Sim ou não? Mas tem alguns que Deus dota com a administração. Eu já conheci pessoas que não tinham a leitura, ou o português, como diz alguém, correto, não sabia nem falar, mas tinha sobre si uma graça de administrar que só vinha de um lugar, do próprio Deus. Era um cristão, no caso, porque eu também acredito que esses dons são dados à igreja, pelo Espírito, ao povo de Deus, não é dado a todo mundo, tá bom? E aí a gente confunde, por quê? Porque quando a gente vê alguém muito talentoso, por exemplo, o cara é eloquente, fala bem, você começa a chamar ele de pastor. O cara vem aqui, ele dá uma palestra, usa bem o termo, coloca bem, concatena bem as ideias, cabeça boa para falar, e o cara fala, pastor, hein? Aí a igreja faz o quê? É pastor, põe para pastor. Aí ele acaba com a igreja. Destrói a igreja. Por quê? Porque ele não é pastor. Ele sabe falar bem. Ele consegue concatenar as ideias, mas ele não é pastor. Você entendeu? A gente precisa entender que o dom espiritual é algo que a igreja compartilha e partilha. O que é isso? As pessoas começam a perceber que isso é natural, todo mundo confirma, todo mundo começa a falar, olha, quando essa pessoa faz é diferente, nós estamos percebendo. E a igreja começa a empurrar essa pessoa para o ministério, queira ela ou não queira, ela começa a ser abordada pelos irmãos. Por quê? Porque os irmãos começam a enxergar nela aquilo que é divino, aquilo que vem do Senhor. E aí podemos nos enganar? É óbvio que podemos, porque há falsos dons também na igreja. Para isso precisamos de pessoas também que saibam interpretar, discernir. E o pastor, meu irmão, tem que aprender que o pastor tem visão de águia. Não pense de outra forma, tá? Às vezes as pessoas falam assim, o pastor não me dá oportunidade. Vai orando. Vai orando. A questão não é dar a oportunidade, a questão é que Deus precisa falar com o pastor, o dirigente da igreja, aquele que Deus colocou como administrador. E as pessoas têm uma péssima mania de achar que Deus deu a elas algo que não será confirmado. Aí sabe o que elas fazem? Como o pastor não se manifesta, ela fica magoada e vai embora para outra, porque o dom dela não está sendo aceito aqui. Quem disse? Se é de Deus, Deus tem ou não interesse em levantar? Ela se coloca à disposição e começa a fazer, começa a trabalhar. Tudo vai acontecendo, Deus vai percebendo, Deus vai chamando, Deus vai trazendo e as pessoas vão percebendo, logo Deus exalta essa pessoa. Agora, fica magoadinho, faz o quê? Pula fora do barco. Não me dão oportunidade nessa igreja, eu vou buscar oportunidade. Se você está em busca de oportunidade, você não está sendo chamado por Deus. Porque aquele que te chamou, ele vai ser responsável em te colocar naquilo que ele chamou. Mais dia ou menos dia. Mais dia ou menos dia. Deus vai te chamar, vai colocar, vai te pôr naquele local que Deus chamou. Mas as pessoas fazem o quê? Elas não respeitam. Se nós fôssemos colocar em hierarquia,
que não existe, tá? Não existe. Mas se nós fôssemos colocar em hierarquia, apóstolo primeiro, profetas em segundo, depois, apóstolo, põe lá para mim. Começo a falar aqui, já começa. Apóstolo, profetas, evangelistas e outros pastores e mestres. Aí você olha para uma lógica, qual? O que um apóstolo faz? E eu não vou abordar ainda o dom apostólico. O apóstolo, meu irmão, se você conhece um apóstolo que tem cadeira cativa na sua igreja, deixa eu contar uma coisinha para você, ele está mentindo para você. Ele não é mais apóstolo, talvez até tenha sido, mas o apóstolo, ele é desbravador. Apóstolo é aquele que abre ministério, é aquele que abre frente de trabalho, é aquele que vai primeiro, é aquele que começa o negócio. Aliás, uma das traduções para o apóstolo é missionário. É aquele que vai. Eu comecei essa igreja com poucas pessoas. Eu cheguei aqui, começamos um trabalho. Apostolicamente isso aconteceu. Eu não sou apóstolo. Eu posso ter sido apostólico quando aceitei o meu chamado. Começamos a fazer um trabalho aqui, um acolá. Eu, antes de chegar aqui, passei por 4, 5 lugares que nós começamos a ajudar, a fazer. Não deu certo, fomos para outro lugar. Não, até chegarmos aqui e começarmos um trabalho do começo. Não tinha ninguém. Começamos um trabalho. Esse é o apóstolo. Aí você tem o profeta. O profeta é aquele que dá caminho, direção. É aquele que diz para onde ir. Ele está apontando. Ele não está revelando a vida das pessoas. Esse é o grande dilema também, que muita gente só acredita em profecia, que o cara está dizendo, assim diz o Senhor para você, vai acontecer isso, às vezes. Mas nem sempre. O profeta ele está preocupado em indicar caminho para a igreja. O evangelista, há uma questão aqui trabalhada por muitos teólogos. O evangelista é aquele que sai ganhando vidas ou é aquele que cuida das vidas que estão ganhas já? Porque o apóstolo, ele quando abre, Deus começa a trazer pessoas e ele precisa ter agora pessoas para cuidar daquela gente. E um desses que cuida é o evangelista. Alguns teólogos gostam ou pensam, admitem que o evangelista não é aquela pessoa que está só falando de Jesus lá, porque isso é uma comissão da igreja toda, mas é aquele que cuida daqueles que são ganhos. Tá, pode ser, não sabemos ao certo, pode ser, mas de fato e vou abordar mais amplamente, o evangelista, ele tem uma naturalidade em ganhar vidas, em evangelizar. Se eu fosse citar nomes que facilmente vocês entenderiam como ganhadores de almas, Charles Haddon Spurgeon, qualquer um que estudou a igreja sabe que ele era um grande ganhador de almas. Billy Graham, conhecido por muitos, grande ganhador de almas. Jim Swaggart, ainda vivo, ganhador de almas. Você vai percebendo pessoas que ganham muitas vidas. Por fim, pastores e mestres, que aí a igreja precisa daqueles que vão organizadamente a igreja agora, elas precisam de gente para cuidar, de gente para... Você vê que os crentes não ficam largados, eles precisam de pessoas para conduzir eles, e o pastor e o mestre, qual que é? Ele é o condutor, ele está cuidando da boa alimentação espiritual do rebanho que se reúne. Esse é o dever primordial do pastor, trazer uma boa alimentação para aqueles que estão na igreja. Por que o pastor se incomoda tanto com a ausência? Porque ele quer a igreja cheia? Talvez seja, para muitos, mas a ideia é o seguinte, se eu tenho pessoas que não estão se alimentando na fé, eu, enquanto pastor, devo ou não me preocupar? Porque, meu irmão, para pensar. As pessoas estão vindo à igreja uma vez por semana. Durante toda a semana, o que elas consomem e alimentam-se? Julgue você. Você fale de você mesmo. Aí, vamos lá. Não, pastor, eu fico em casa ouvindo o quê? Isso. Aí você fica em casa ouvindo internet, pregador de internet. Por isso que a igreja está uma miséria. Por pregadores como Dave Leonardo, como um monte de gente que os crentes amam ouvir. Por quê? Porque esses crentes falam apenas o que as pessoas gostam de ouvir.
Eles não têm empatia e nem cuidado nenhum com a igreja deles, porque não são pastores de igreja, eles não estão lidando com o dia a dia de vocês. Então, para eles não compensa pregar uma mensagem confrontadora. Para eles compensa pregar uma mensagem aduladora, que vai atrair todo mundo para eles. Porque eles não são pastores de cuidado de rebanho. Não são eles que ouvem quando você tem um dilema com a sua esposa. Não só ele e outra, ficam dando conselho. Aí o pastor se lasca na igreja local dele para cuidar de um casal. Ele liga, vê Cláudio Duarte e acha que o casamento dele vai mudar porque assistiu o Cláudio Duarte. Mas o Cláudio Duarte está acompanhando você? Está lá na sua casa tomando café e ouvindo as lamúrias, os seus choramingos, os seus dilemas da sua família? Não está e não vai estar. Mas você compra os DVD dele, compra as coisas dele lá, põe e fala, tá vendo? Isso sim é pastor. Vai andar com ele é bom para eles, para o povo dele. Você tem que respeitar que Deus, quando te coloca num lugar, Ele também te dá o pastor que você merece. O pastor que você merece. E aí você vai então ser cuidado por esse pastor. Você precisa ser inteligente, meu irmão. Aí você diz para mim, pastor, eu estou ouvindo pregação, Manda para mim, que eu vou avaliar muita pregação que você ouve, para ver se você... Aí sabe o que acontece com muitos? Aí eu confronto, aí eu digo, sabe que essa pregação aí não tem nada de Deus, né? Tem a ver de humano. Está só falando com a sua carne. Aí a pessoa se magoa, sabe por quê? Porque ela admira o fulano. E ela não consegue mais tirar a figura do fulano admirável para sua mensagem que é deplorável. Que é, muitas vezes, corte. Não é ela toda, é só um pedaço. E aí vem para a igreja, ouve o pastor Mário e fala, não tem nada a ver. Não, gostei dali, eu vou... É isso que eu quero. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com o que está acontecendo com a igreja. A igreja brasileira está doente. Está doente. Os louvores, os líderes de louvores. E nós vamos dar que resposta ao mundo, a esse mundo? Nós precisamos ser diferencial, precisamos ser melhores. Precisamos ser cristão, termos padrão. E hoje eu quero falar do evangelista por algumas inquietações pessoais. Por algumas inquietações pessoais com relação à igreja. Primeiro é entender que todo dom tem um propósito. E o propósito não é o dom em si. E o propósito também não é o que tem o dom, ou a pessoa que está sendo usada. Qual é o propósito? Olha só, verso 12. Qual é o fim do dom? Preparar os santos para a obra do... Então, todo dom está interessado em preparar você para uma obra. A obra do ministério. Todo dom, ele quer ajudar você a ser melhor no seu ministério. Não tem um ministério, pastor? Tem. Todos. Todos têm. Todos. Sem nenhuma exceção. Você só precisa achar onde. E como. Porque o ministério foi nos dado. Qual é o ministério, pastor? Qual é o ministério da igreja? É o ministério da reconciliação. É você e eu que reconciliamos as pessoas, ou chamamos elas, à reconciliação com Deus. Nós as convidamos para voltar-se a Deus. Pregamos a elas. E aí, cada um vai ter o seu campo de trabalho. Tem gente que tem uma liberdade maior com pessoas de uma classe social, outras com pessoas de uma faixa etária, outras com pessoas de um nível. E aí Deus está te colocando lá exatamente porque você vai ser instrumento dele na vida daquelas pessoas. Você já procurou entender isso? Eu não falo com algumas pessoas porque eu não tenho convívio com elas, mas você tem. E aí você está lá para isso.
Mas aí você precisa ser forjado. Você precisa ser melhorado. Aonde você é melhorado? Na igreja. Com os santos, com os irmãos, a fim de preparar os santos para o ministério, para que o corpo, a igreja de Cristo, seja o quê? Seja, vamos lá, participa aí com fé. Seja vamos lá, tudo que é edificado cresce, diga amém. Diga tudo que é edificado. Então, se não cresce, alguma coisa tem problema. Não está sendo alimentado, edificado ou estruturado. No caso, um edifício. Né? Às vezes o edifício você fica lá por anos vendo, observando, nada acontece. De repente, ele começa a se levantar. Por quê? Porque a base, a estrutura estava sendo toda preparada. Segue o versículo, porque ele continua. Com o objetivo ainda. Qual é o objetivo do dom ainda? Para que todos. Para que? Não. É só para uma parte da igreja. Não, é só a irmã que é aquela irmã da igreja. Ou aquela bênção. Não. É para que todos alcancemos unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade. Gente, maturidade é crente que não fica mimizinho para lá e para cá. É crente que sabe lidar com seus problemas, é crente que sabe lidar com as lutas diárias, é crente que não se intimida com os males, é crente de verdade. Está entendendo? Há bando de crente frouxo que eu vou te falar. Maturidade é o seguinte, há coisas que a gente vai na vida aprendendo. Tem coisas que antigamente a gente se ofendia, se entristecia, sim ou não? A gente amadurece. Se ofende? Tá nem aí mais. Por quê? Se amadureceu. Não é porque o problema deixou de existir. Se amadureceu. Agora, o cara é marmanjão, continua um bebezão, que você não pode mexer com a feridinha dele, que ele fica todo... Parece uma criancinha. Acuada. Que crente é esse, irmão? Que crente é esse? Maturece, cresce, vence isso aí. Por quê? Porque a maturidade nos leva a estar forjados. E o seguinte, toma pancada, mas fica de pé. Desanima, lógico que desanima, chora, lógico que chora. Tem hora que se entristece, tem hora que a gente fala, não aguento mais. Tem, mas a gente recupera o fôlego e bora. Por quê? Aquele que me chamou é maior do que eu. E nada vai me calar, nada vai me parar. E o diabo não vai vencer. Vai perder. Atingindo a medida da plenitude de quem? De Cristo. Fechamos aqui e voltamos para o verso 11. Que Deus nos abençoe na meditação das Escrituras, porque eu quero partilhar algumas coisas. Dom do evangelista. Aí eu disse para vocês que algumas coisas estão me inquietando. Obviamente, uma delas é, irmãos, eu não quero jogar o peso maior do que as próprias Escrituras já impõem sobre cada um de nós. Eu não devo vir aqui impor a vocês pesos, medidas insustentáveis, insuportáveis, dizer para vocês, por exemplo, que vocês devem fazer coisas, ou que vocês não estão fazendo coisas, isso aí, sabe, a gente tem que passar para um nível maior, a gente tem que amadurecer. Cada um de nós sabe da responsabilidade que nós temos. Mas, de fato e de verdade, algumas questões para pensarmos devem ser postas na mesa esta manhã. A primeira delas que nós devemos pôr na mesa desta manhã é o quanto nós amamos pessoas.
Essa é uma avaliação pessoal. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfria. O amor o quê? E às vezes a gente acha que é o amor para a igreja, pela igreja. Também. Às vezes a gente acha que isso está muito ligado só com a fé. Também. Mas não é só isso. A gente percebe que a cada dia que passa, os homens estão amando menos. E homens, aqui eu estou fazendo o englobe, ou englobando, ou jogando no mesmo balaio, todos nós, homens e mulheres. As pessoas não têm mais empatia por ninguém. As disputas estão cada vez mais acirradas. O ódio cresce nos corações. As pessoas odeiam as outras sem nem motivo. Só porque ela gosta de alguma coisa que você não gosta. Só porque ela faz alguma coisa que você não faz. Só porque ela tem uma preferência da qual você não tem. E aí o cristão pior esquece de um monte de coisas. Primeiro, que aquelas pessoas estão nas trevas. A luz não brilhou, elas não entendem por que estão assim. Elas são frutos do sistema em que elas estão vivendo, ou seja, elas são dominadas pelo capeta mesmo, pelo diabo, pelo inimigo. E o que nós estamos fazendo? Ao invés de amorosamente conduzi-las ao caminho ou alcançá-las, nós estamos odiando sem causa. Amaldiçoando sem causa. Amaldiçoamos o governo. E aí, quando eu digo, nós não estamos amaldiçoando condições, leis ou injustiças. Nós estamos amaldiçoando seres humanos, criados à imagem do Deus vivo. Sim ou não? Eu não estou dizendo que você deva concordar com as mazelas de A, B ou C, mas eu estou dizendo que você precisa ser cheio do amor de Deus para conseguir enxergá-las em Cristo. E, primeiro, saber que elas estão miseravelmente podres. O Felipe trouxe um texto muito difícil de ser pregado aqui. Acho ele corajoso demais pregar alguns textos das Escrituras que são difíceis, a ponto do apóstolo Pedro mandar uma carta lá e dizer: Paulo anda dizendo umas coisas que a gente não entende nada. A gente tem dificuldade de entender. Pedrão foi tudo sincero, mas só que Pedro encerra dizendo: mas Paulo está certo. Eu acho maravilhoso isso. O Pedrão, ele não conseguiu. Ele era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Mas ele não conseguiu entender. E ele diz: Paulo escreve uns negócios complicados, mas Paulo está certo. Vai na dele. Mas eu não consigo me desvencilhar toda vez que Romanos é pregado sobre miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, porque aquele texto, Paulo, tem diante de si a imagem do que o pecado causa em nós. Porque ele fala ali de um termo, de uma sentença horripilante de sua época, que consistia no quê? Consistia em amarrar um morto sobre o corpo de um vivo. Portanto, pense, o vivo tendo sobre si amarrado o corpo de alguém morto. E ele então vai para cá, vai para lá, continua seus afazeres, porém a carne do morto começa a apodrecer. E ao apodrecer a carne do morto, logo
apodrece a carne de si mesmo. O vivo começa a ser apodrecido junto com o morto. Paulo tem exatamente esta sentença de morte na sua mente, quando ele diz para aqueles romanos: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, esse toda hora eu estou fazendo, porque tem um morto em mim, é o pecado em mim, me condenando, me apodrecendo até os ossos. O fedor, a putrefação daquele corpo vem para mim, e não há perfume que eu passe, não há roupa bela que eu vista, não há nada que eu possa fazer que aquilo saia de mim. E ele está dizendo que é justamente isso que está sobre as costas, o pecado. Então quando você vê um infeliz na rua, entenda, ele tem sobre ele um corpo podre, chamado pecado. Se isso não te comove, não sei mais o que te comove. Eu sei que a indignação de alguém que mata outro, de alguém que estupra uma criança, de alguém que assassina uma mãe, de alguém que vilipendia o santo, de alguém que profana as coisas de Deus, te enojam, mas só te enojam, porque você tem um mínimo de luz brilhando em você. Porque você tem um caráter forjado, mas há alguns que nada têm, a não ser um podre corpo sobre si. Aí eu vou avançar um pouquinho mais. Se você não tem esse tipo de empatia pelas pessoas, o problema não está nas pessoas, está em você. Segunda coisa, essa podridão não está só no pior bandido que você possa imaginar. Essa podridão está sobre todo homem que se nega a Cristo. Aí eu vou endurecer aqui a parada, e você que me perdoe, está sobre seu filho que não crê em Cristo, está sobre sua filha que não ama Jesus, está sobre teus pais que não amam a Deus, está sobre seus irmãos que não servem ao Senhor, está sobre teu amigo mais chegado, que você toma cervejinha com ele, que você vai no bailinho com ele, e o fato não é que você vem à igreja e ele não, o fato é de que ele nega Cristo e você o tem. Você está entendendo? Por que eu preciso pintar esse quadro para você? Porque você e eu temos uma má tendência de excluir quem nós mais amamos. Porque achamos que aqueles que são bonzinhos, Deus dará um jeito. Deus não dará jeito a nenhum bonzinho. Deus não dará jeito a ninguém. Deus já deu uma missão a nós. Ide anunciai, ide pregai. A salvação está em Cristo Jesus, o Salvador. Então nós ficamos ojerizados com aquele que professa uma fé alheia, talvez até mais tão perturbadora para nós do que a nossa tão digna fé. Mas nós esquecemos uma coisa, tanto ele ou seu filhinho que está brincando na sua casa, se não crerem em Cristo, ambos perecerão. Ambos irão para o inferno.
Teu pai que você encontra no fim de semana para um churrasco, para dar aquele abraço e almoçar com a família, se ele não crer em Cristo, ambos perecerão. Então isso pelo menos devia te mover. Por isso que irmãos, eu não estou querendo jogar peso nas costas de ninguém, eu só estou lembrando vocês que há uma missão urgente para nós. E nós, como evangelistas, precisamos entender que Deus os chamou para ser capacitados para pregar a estas pessoas. E cada dia mais está difícil de pregar. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais com a sua mente cauterizadas, e então elas vêm com todas as filosofias, ideologias, e aí você vem para a igreja, fica ouvindo uma pregaçãozinha chinfrim que não te prepara para pregar para ninguém, que não te prepara para anunciar a salvação. Eu vou mais adiante, nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno. Eu estava ouvindo uma pessoa, o mundo já é do diabo. Parece que os crentes se conscientizaram disso. O mundo já é do diabo, pastor. O mundo já é dele. Aí a pergunta que eu faço para esses desconhecedores da Bíblia, esses incapazes, é: quem disse? Está no texto, pastor, o mundo jaz no maligno. Quem disse que o mundo pertence ao maligno? Nunca foi dele, nem nunca será dele. Nunca Deus nem deu a ele algum tipo de permissão para ele. É aquele que age contrário à vontade de Deus, porém Deus é aquele que permite, tolera. As coisas. Mas a Bíblia diz assim: a terra pertence a terra e tudo que nela é pertence a quem? Por que você está dando ao diabo? Nada é dele. Nada é dele. Nem as almas. Tem gente que gosta de dizer: a sua alma ou é de Deus ou é do capeta. Não é. É de Deus. Deus vai fazer com ela o que ele quiser. O dono é ele. O Senhor é ele. O divino é ele. Não pertence ao diabo coisa nenhuma. Ele é pobre, miserável, nu, não tem nada. Mas faz um estardalhaço com o que não é dele. Toma posse de um monte de coisa. E pior, aí os crentes vêm e gostam de dar: o rock é do diabo. Isso é do diabo, aquilo é do diabo. Não tem nada. Você está dando posse a ele porque quer. Que todas as coisas pertencem ao... E você usa todas as coisas para o louvor da sua glória. Portanto, meu irmão, quando você entender isso aqui, você vai dar um avanço muito grande. Eu preciso entender que o mundo jaz no maligno, o mundo sofre, o mundo perece, o mundo está envolvido no sofrimento na mão do inimigo, do maligno, mas não é dele. Agora, tem uma canção antiga que é bacana: eu fui no terreno do inimigo, tomei tudo que... né? É bacana essa canção. Nós devíamos ir mais no terreno do inimigo e pegar tudo que é nosso de direito por Deus, dado por Deus. A atenção é minha aqui, gente. Nós precisamos entender, meus irmãos, que você precisa entender que o mundo está já sofrendo na mão do maligno. Aí eu preciso correr. Aí nós vamos para, primeiro, a capacitação. A uns Deus chama especificamente para serem evangelistas, que é um dom sobrenatural de ganhar almas.
E se você não tem, ou você tem esse dom, você precisa buscá-lo com intensidade e você precisa trabalhá-lo. Que não é porque Deus te deu que você já sai de lá como uma linha de produção. Você precisa lapidar. Quer ver, ó? Biblicamente, quando fala assim, ó, evangelista na Bíblia, fala o nome para mim. A Bíblia, inclusive, chama o nome dele e o título. Vocês não são bons de Bíblia assim, gente? Coragem? Tá, eu vou ajudar vocês. Começa com F. Na nossa igreja, não com o mesmo nome, mas parecidíssimo, temos 2. Aí, vocês sabem de Bíblia. Só dá uma ajudinha. Filipe, não é isso que a Bíblia chama ele? Você sabe que ele fazia parte de quem? Dos 7 que foram convidados a serem diáconos na igreja. Filipe foi chamado lá atrás, capítulo 6 ou 7, se eu não me engano, de Atos, em que a Bíblia recomenda, os apóstolos recomendam, de novo, você vai ver muito claro os ministérios ali, vai ver muito claro, o apóstolo tem que resolver coisas do dia a dia. Ele tem que ficar cuidando da mesa, cuidando de pão, comida para a viúva. Ele fala, eu não estou para isso, gente. Esse é o outro problema na igreja. Tem muita gente querendo que o outro faça. Você tem, se mexe aí, varão. Faz você. E você? Você tem que assumir para você o que você tem que fazer, não o que o outro. Respeita o outro, porque o outro talvez não foi chamado. Aprenda que cada um foi chamado, de alguma forma. Coopere para que o outro exerça o ministério. Não fica atrapalhando. Produza algo que aquele outro melhore naquilo que faz. Os apóstolos chegam um momento e dizem, gente, não cabe a nós, a gente tem 2 missões claras. Pregar e orar. Isso aqui, nós não podemos abrir mão disso. Pregar e orar. Eu acho isso insuficiente. Isso é dever de toda igreja. Problema seu. A igreja foi assim que nasceu. Os apóstolos, os líderes, oravam e pregavam, porque a responsabilidade é grande. Você sabia que, por exemplo, está escrito que lá naquele dia, as ovelhas serão cobradas do pastor. Não é do evangelista, não é do missionário, não é do líder de louvor. É do pastor, e a Bíblia diz para a igreja, zele pelo seu pastor, para que, como aqueles que vão dar conta da sua vida. Obedecei aos vossos líderes, pastores. É um monte de desobediente dentro da igreja, peitando o pastor, peitando o líder. Obedecei. Não é baixar a crista para tudo também, não. Obedecer não tem nada a ver com isso. Obedecer não tem o pastor manda se atirar do prédio e ele pergunta, que altura, pastor? Não é isso. Isso não é obedecer. É idiotice mesmo. E o pastor que faz isso, está errado. Eu já falo, figura de pastor para mim é Davi, lá quando estava com sede. Amo essa expressão, amo. Estou com sede. Quem me dera beber das águas das fontes. Lá, eu queria beber as águas. Aí 2 camaradas dizem assim, opa, meu pastor, meu líder, meu irmão aqui quer beber água lá das fontes. Ele passa, vai por meio do terreno do inimigo e invade tudo, vai, sai, atravessa o terreno, pega a água e vem correndo trazer para Davi. Entrega na mão de Davi. Davi não bebe a água, joga a água no chão e diz, eu não vou beber água que custe a vida de alguém. Nós estamos precisando de 2 tipos de coisa, de gente na igreja. Gente que está disposta a arrebentar um exército inteiro para ajudar o seu líder e líder que não sobe sobre as costas de ninguém. Líder que joga água no chão e diz, não. Ele poderia dizer, a água já está aqui mesmo. Já foi feito, o irmão fez isso porque me ama. Não, ele provou uma coisa ali, eu não posso ir além do que me é dado de direito, como pastor.
E aí a gente baba ovo para pastor que está... Irmão, faz uma pesquisa na internet, viu? Os pastores mais ricos do mundo. Não faça do Brasil, não. Faça do mundo. Porque do Brasil você já vai ficar escandalizado. Do mundo, você vai ver uma lista enorme lá. Joyce Meyer, você vai ver Rick Warren, você vai ver John MacArthur, você vai ver uma lista muito grande de pastores negros, para a turma que gosta de falar que os negros não têm vez na igreja, tá tudo, ó, eu contei, tem mais de 5 pastores negros da África, tudo, milionários, perdão, tá lá. E se você acha isso normal, eu não acho. O evangelista é alguém dotado de dom, ninguém para ele. O evangelista não prega em igreja. Nós estamos com uma mania de evangelista que prega em igreja cheia, já viu isso? Estará conosco aqui no culto com 4.000 pessoas o evangelista Mário. Peraí. Quem ganhou aquelas 4.000 pessoas lá? E o evangelista foi lá fazer o quê? Estou entendendo. O evangelista é aquele que, rua. O evangelista é aquele que prega. Ele não precisa de púlpito, porque isso aqui é dever do pastor. O pastor tem que ensinar O pastor tem que ensinar quem? O evangelista está ganhando vida. Ele tem o dom sobre ele, ninguém para ele. Ele está no mercado, o cara fala bom dia, ele, bom dia, mas você sabia que há um bom dia somente por causa de Cristo? Ele começa já a entrar no assunto. O cara pega o 19º andar do elevador lá, ele aperta, entra alguém com ele. Ontem mesmo foi um caso desse. Entrou uma pessoa comigo, aí vai 19 andar, a vida vai estar difícil. Mas casar, avisa que não pode casar. Não... Cara, casar é a melhor coisa, Jesus é bom, e começa já a evangelizar. Só na subida. Você tem que evangelizar. Eu preciso finalizar. Aí eu quero dizer o seguinte, há uma pergunta que eu coloquei aqui. Todos têm o dom de evangelista? Não. Diga comigo, não. Diga de novo. Diga de novo. Eu preciso que você entenda isso. Todos na igreja têm o dom de evangelista? Não. Tudo bem. Mas Deus colocou na igreja os evangelistas, sim ou não? Então tem aqui, tem ou não tem? E não tem mais de um, não. Aliás, não tem só um, não. Tem mais de um. Talvez 2. Mas tem. Tem muitos aqui que Deus tem te chamado para isso. Tem dado a eles isso. Tem dado a ele a graça para isso. Eu poderia ser um pastor e evangelista. Não, eu tenho outra inclinação. Agora, a pergunta retorna e agora vai pesar. Todos, sem exceção, devem ou não evangelizar? Ponto. Você já sabe tudo. Não é porque eu não tenho o dom do evangelista que eu não fui chamado para evangelizar. Porque todos nós precisamos evangelizar. Como é que eu faço, pastor? No seu campo de trabalho, no seu modo de ser, no seu dia a dia. Esse é o problema. O evangelista, ele não tem trava. Ele prega em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele abre a boca, Deus começa a salvar pessoas. Eu e você, nem sempre, uns são tímidos, outros são inquietos, outros têm pouca informação, mas não há problema quanto a isso. Mas você está lá na mesa de almoço da família, é um ambiente conhecido para você, é um lugar neutro, é um lugar que as pessoas não vão te envergonhar. Você pede uma direção, uma palavra, você pede a Deus e fala de Jesus. Você é uma avó, teu netinho está com você, ele é pequeno ainda,
ainda, mal entende ainda, mas você, vó, evangeliza ele. Você, mãe, evangeliza seus filhos. Você, tia, evangeliza sobrinho. Você evangeliza o amigo de trabalho. Você evangeliza o colega de escola. Mas não deixe de evangelizar. Não é chamar para a igreja, embora isso é muito importante, mas a mania da turma é, você precisa ir na minha igreja. Não, ele não precisa. Ele não precisa vir à igreja. Ele precisa conhecer Jesus. Quando ele conhecer Jesus, ele vai dizer, eu quero ir na sua igreja. Eu quero ir na sua igreja. Quando ele entender que Cristo é a vida, ele vai querer estar com aqueles que têm vida. Porque às vezes a gente tem uma mania, traz a turma para a igreja e fala assim, agora pastor, aquela mensagem, trouxe o meu vizinho aqui, pastor, ó, o vizinho aqui, ó, o vizinho trouxe para aqui, o senhor fala aquela palavra boa, aí o pastor está naquele dia ruim. A Sandra brigou com ele, que é sempre assim, o dia ruim do pastor é a Sandra que briga. Aí o pastor chega mal aqui, amargurado, fala um monte de coisa. Aí ele, não trago mais meu vizinho para cá, porque quando eu trago, o pastor está nervosinho e espantou meu vizinho. Que evangelismo é esse aí, ô? Que evangelho é esse aí, seu? Você está pregando? Está ensinando? Qual é? Deixa de conversa. Esse é o problema, que você diz para ele que a sua igreja é encantante, a sua igreja é a melhor do mundo, e ela não é. Sabe por quê? Porque você está lá e eu também. E nós dois somos gente. E gente dá trabalho. Então você tem que dizer para ele o seguinte, não, lá, o povo tudo igual, tudo louco igual eu. Mas, gente, Deus é maravilhoso entre nós. Você precisa conhecer Jesus, porque quando você conhecer Jesus, as coisas na sua vida não tem como, as coisas mudam, Deus é bom, e você começa a falar de Jesus. Aí você diz, posso começar um culto na sua casa? Pode, dá para você vir em quarta? Não, vou falar com o meu pastor. Falar nada, você só vai avisá-lo. Pastor, comecei um culto aqui na casa de fulano. Se o senhor quiser, aparece. A missão foi dada para mim, foi dada para... A mesma missão minha é a sua. Agora eu estou aqui para preparar os santos, como pastor, para dirigir, coordenar, ajudar, ver o que está errado, falar, consertar, mostrar o caminho, ser mestre na palavra. Isso aqui, irmão, eu tenho quase 2.000 livros na minha casa lá. Tenho mais de 1.000 livros na minha casa, quase 2.000 ainda não, mas eu estou contando com alguns já e-books. Mas vamos lá. Não é obrigado você ter. Eu preciso ter. Por quê? Porque eu fui chamado. Você quer saber o que aconteceu? Por que, pastor, você lê livro? As pessoas não acreditam. As pessoas gostam de me bater, gostam de confrontar, gostam de falar besteira para mim. Mas não me perguntam. Um dia eu estou em casa, orando, falando com Deus, pensando na igreja. E eu gostava de ler, sabe o que eu gostava de ler? Eu gostava de ler livros de autoajuda cristã. Livros de autoajuda cristã. Eu ouvi o Espírito claramente falar em meu coração. Leia teologia. Ninguém me chamou. Ninguém me disse. Não foi um pastor que me inspirou. O Espírito falou comigo. Eu levei mais quase um ano para comprar o primeiro livro de teologia. Mas aquilo ficou aqui, ó. Leia, estude, prepare-se. Aí quando eu começo a ler e estudar, eu falo, meu Deus, para onde eu estava indo? Por isso que as pessoas, pastor, o senhor não crê nos dons. Você não me conhece. Você não me conhece, você não anda comigo. Se andasse comigo, você ia ver. O que eu não creio é na palhaçada de muita gente. Chamando de dom espiritual. Chamando de poder de Deus. Isso eu não creio mesmo.
Então preste atenção, você e eu fomos chamados para evangelizar. Todos. Precisamos, eu falei para a mãe desses meninos, alguns podem pensar que eles não entendem nada. Esse aqui entende mais que esse, não é isso, irmã? Esse aqui, ó, vocês acham que ele é o pior. Esse aqui, ele tem mais do que aquele. Mas os dois, Deus está operando e trabalhando. Os dois. Sabe por quê, meu irmão? Porque o poder dessa palavra aqui, o poder desse Deus aqui é maior do que você e eu imaginamos. E a gente não sabe o que vai ser lá no céu. Eu sei que lá no céu, por exemplo, isso aqui não existirá mais. Não haverá mais doença, nem limitações. E você já pensou em encontrar Maciel e Michel e falar, ô, pastor, eu entendia tudo, só não conseguia falar direito. Tinha hora que eu queria gritar, não conseguia. Deus operando. E a gente vai louvar muito a Deus. Evangelize. Evangelize. Fale de Jesus. Nós vamos seguir com essa mensagem outro dia, porque eu quero dar algumas dicas aqui, irmão. Aí alguém me fez um desafio, falou, pastor, e você? Você está fazendo? Você está falando de Jesus? Irmão, eu tenho falado, mas eu confesso a vocês, acho que eu realmente fiquei para trás. Porque eu acredito tanto que cada um de nós é que faz a diferença. Porque eu falava com um amigo essa semana, eu falei, nós temos uma feira aqui, a gente podia usar melhor. Estratégias de evangelismo existem, mas tudo é eu que tenho que fazer e pensar. Cadê outros irmãos para pensar e fazer? Cadê outros irmãos para propor e agir? Não só propor, agir. Aí quando propõe, sabe o que faz? Se o pastor não for, ele não vai. Se o pastor não fizer, ele não faz. Não estou entendendo isso. Eu nem sempre posso. Eu nem sempre estou disponível. E aí? Aí quando eu começo a fazer aqui, você quer fazer tudo também, hein? Não dá para entender. Não dá para entender. Irmãos, Deus está convocando eu e você para que essa igreja, por exemplo, eu não venho com o carro vazio para a igreja, nunca vim. Raras são as exceções em que meu carro está vazio. Mas eu sempre carrego gente para vir para a igreja. Sempre. Sempre. Precisar eu vou mais uma vez, precisar eu vou outra quando posso. Mas eu e você precisamos entender que Deus nos deu coisas para falarmos de Jesus para as pessoas. Combinado? Me perdoem se eu me excedi em alguma palavra, mas é pura emoção pastoral aqui mesmo. É puro coração. Porque eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que essa igreja aqui, ela tem um potencial, mas ela está travada. Está travada por gente que está infeliz, porque gente que está magoada, gente que está abatida. E eu não culpo você, talvez o seu abatimento, a sua infelicidade sou eu mesmo, é verdade. Mas eu estou falando com você e comigo. Deus quer passar por cima disso sobre nós, para que a gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque mais importa obedecer a Deus. E há dons e talentos entre nós que Deus está derramando. Eu ia finalizar com outros comentários, mas fica só esse último. Voltando a falar de Filipe, o evangelista, qual foi a máxima pedida para aquele grupo de 7 que foi escolhido pela igreja? Qual é a primeira coisa? Sejam cheios do... Não há evangelista vazio do Espírito Santo. Não há. Se você quer ser cheio, se você quer ser um bom evangelista,
seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te dar autoridade, ousadia, direção, caminho, e é Ele que vai fazer a obra. Amém? Fechamos os olhos, Pai, bondoso e querido Deus, em Ti bendito seja todas as coisas, Te louvamos. E agradecemos por esta manhã, pelo culto, pela pregação, pelo louvor, pelos ministérios atuando lá em cima aqui, organizando bem a igreja, para a Tua honra, glória e louvor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma semana de grandes vitórias, triunfos e bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu passei muito mal na terça-feira, na última injeção do olho. Terça-feira eu tenho mais uma. Orem por mim, tá bom? Para que não seja tão ruim quanto foi essa última. E a live está encerrada, o culto está encerrado e tem um recado aí para ser dado, tá bom?